Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Antônio Purificação, sou biólogo sênior, coordenador de triagens populacionais da Paz Salvador. Estou aqui nesse grupo de excelência há 28 anos, quase 29 anos. Quero fazer um destaque em relação a todes, Muitas pessoas rejeitam todes, mas todes é uma luta do movimento LGBTQIA+, para o reconhecimento da identidade de gênero. Então, a gente precisa se acostumar com essa linguagem que não tem nenhuma contradição com a literatura portuguesa, com a ortografia. É uma questão de política social. Então, nós somos uma instituição de assistência social também, temos que também apoiar esse processo. Agora eu vou compartilhar para vocês. A Paz Salvador, 55 anos, quase a minha idade. Missão. Nossa missão, prevenir, cuidar, promover a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual no nascer e envelhecer. Eu quero fazer um destaque na nossa missão, cuidar. Cuidar, ele preconiza acolhimento. Nós, da Paz Salvador, nós temos excelência no acolhimento, da chegada até a saída daquelas pessoas que procuram a nossa assistência, o nosso acolhimento. Da visão, eu quero destacar essa educação em saúde, assistência social. A educação em saúde é o que nós estamos fazendo agora, qualificando, trazendo um tema cara para a população negra, a questão do racismo, que também afeta as pessoas com deficiências intelectual, seja física também. Os valores, respeito à diversidade, eu quero dar um destaque a essa diversidade é a diversidade da pessoa com deficiência intelectual, com a pessoa com deficiência física, o etarismo, que é o idoso, o cuidado com o idoso, que está conectado com o nosso cuidar, e também a população LGBTQIA+, que chega até a nossa instituição para fazer exames, para receber o cuidado nosso. Então, essa diversidade, seja uma diversidade religiosa, nós vamos receber pessoas também de religiões de matrizes africanas aqui, muçulmanos, evangélicos, católicos, todos. Então, a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas aqui. Vamos falar hoje sobre o racismo estrutural e a saúde da população negra, novamente reforçando Antônio Purificação. Vamos mergulhar um pouco da nossa história para entender o porquê da dificuldade da saúde da população negra. A nossa abelhinha da Paz, ela traz algumas informações para a gente. A história da população negra no Brasil é marcada por desigualdade e resistência. A chegada de africanos no Brasil inicia-se no século XVI, por sequestro de africanos para força de trabalho escravizada no Brasil. E o transporte para o Brasil em condições insalubres, com diversas formas de violências. A ruptura do histórico de laços familiares e quase 4 séculos num regime escravocrata, tratando-se de seres humanos como coisa. Então, essa abelhinha traz para a gente um resumo que a imagem conecta com essa imagem que está aqui do lado. A forma com que os africanos chegaram aqui, os povos africanos chegaram até aqui, foram traficados, existiam guerras étnicas no continente africano, que tem 58 países, e essas pessoas foram capturadas e trazidas 3 meses, mais ou menos, dentro do porão de um navio, bebendo água salobra, condições completamente insalubres. E os laços familiares foram completamente rompidos. Tem um detalhe que na colonização, escravização portuguesa, é que esses africanos que vieram de vários países, eles foram misturados. Então, essas famílias perderam historicamente todo e qualquer referência de laço. Então, o povo diz muito que esse sentimento que o pessoal tem de banzo, que falta algo, mas não sabe o que é, não consegue identificar. Tem uma relação direta com esse sentimento de pertencimento rompido. Dando continuidade, a nossa abelhinha traz mais informações. A abolição não veio acompanhada de medidas de proteção estatal aos negros libertos. E estes seguiriam vítimas do preconceito, da violência, da ausência de acessos e oportunidade, segundo Florence, em 64. A abolição era uma necessidade premente da inserção no Brasil, na economia mundial, que já abandonaram o trabalho de escravos em favor do trabalho assalariado mais barato e eficiente. Isso tem uma ligação direta com a economia da Inglaterra. Então, a Inglaterra foi o país que mais pressionou o Brasil para encerrar o tráfico de escravos. Com a abundância
de mão de obra imigrante, os ex-escravizados acabaram por se reverter num expressivo exército industrial de reserva e descartável. Né? E aí eu quero trazer a foto aqui ao lado, em cima, do lado esquerdo. Você vê, depois da abolição, essas pessoas começaram a morar em cortiços, em condições, né, degradantes de vidas. E, claro, os senhores saíram dos seus engenhos, mas eles eram donos dos cortiços. Então, era um trabalho muito pouco remunerado. E, ao fim do tráfico negreiro, a libertação dos escravizados, além de evidenciar o projeto de modernização da economia e, consequentemente, a integração do Brasil à economia mundial, sustentado da supremacia branca europeia, tá? E eu trago uma foto aqui do Quilombo, né, que é a resistência do movimento negro. O Quilombo é o resgate dessas famílias perdidas, elas estão localizadas em zona rural, distante, né? E hoje a representação do Quilombo é que esse imóvel, essa casa, é dessa família, mas a terra é coletiva. Então, uma comunidade quilombola, ela não é dona da terra, a terra pertence a todos. As decisões são coletivas. Então, isso é o mote da comunidade quilombola e é a tecnologia que o movimento negro trouxe, né? Trabalhar o coletivo. Dando continuidade, eu quero trazer para vocês, né, que as teorias raciais europeias que influenciaram intelectuais brasileiros da geração de 1870 a 1930, a França e Inglaterra, como referência de civilização, progresso estava definido por conta da sua raça branca. Então, os parâmetros europeus eram baseados em população branca, né? E isso não coaduna com a forma da vivência dos africanos dos países do continente africano. A mestiçagem aparece no Brasil como uma transição entre abolição e pós-abolição, cunhada de uma destruição de identidade racial, étnica dos grupos. Então, essa mistura, na lógica também que traz também um discurso, né, de branqueamento do país, uma vez que você traz os imigrantes e vocês têm uma condição de vida desses negros e negras africanos ruim, eles vão morrendo, vão substituindo, e se pensava que ao longo dos séculos a população negra ia assumir. Isso aí realmente não aconteceu, não ia nunca acontecer isso, né? E também vinha um Código Penal de 1890 que ele associava quem não tinha emprego à vadiagem. Então, vocês percebem que a população negra, que não foi indenizado na hora que foi abolido, né, foi liberto, eles não tinham emprego, então esse Código Penal era direcionado para essa população. Essa população foi para as periferias das cidades, né, distante e aí foi, né, Bahia, Rio de Janeiro e o surgimento dos morros das periferias. Eu quero trazer uma foto para vocês, essas 4 imagens para vocês perceberem. Do lado direito, vocês percebem que tem lá as condições que os africanos chegaram ao Brasil. Né, tem lá, né, um capataz ali chicoteando, eles estão com as vestimentas, praticamente eles estão nus, né? E do outro lado, como chegou os imigrantes brancos europeus, né? Eles estão alinhados, né, vieram no navio com todas as questões, né, de condições sanitárias, que eu não posso opinar, mas a história também conta que, com certeza, a condição sanitária não era boa, mas era muito melhor do que a condição dos africanos. A forma com que os imigrantes chegaram no nosso país. Aqui é uma plantação de café, olha aí a proteção, mesmo isso acontecendo no sul do país, do sol, né, porque a intensidade solar no sul do país equivale também ao clima europeu, sendo que no clima europeu são 4 meses de sol, e aqui não, a gente tem, né, o inverno não tão prolongado como na Europa. Então eles estão todos e todas protegidas, e quando a gente olha o pessoal africano aqui do lado direito, né, praticamente nus e trabalhando ao sol. Então, essa desigualdade já começa nesse processo da chegada. E isso repercute até hoje, por isso que a gente fala sobre racismo. Né? A Belinha traz de novo a informação. Racismo é uma forma sistemática de discriminação
que tem a raça como fundamento, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagem ou privilégio para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertence. Isso aí o professor Silvio Almeida, professor Dr. Silvio Almeida, em 2019, ele publica essa definição nesse artigo. E o que eu quero trazer para vocês? O racismo se expressa de diversas formas, né? O mecanismo ideológico sustentou o processo de escravização da população negra na medida em que também provocou o genocídio das populações indígenas, né? Tem que fazer até uma correção, não são populações indígenas, são povos indígenas. Então, quando eu olho para esse quadro, né, ao lado, aí você percebe, a gente tem uma mulher, uma bela mulher negra, né? Esse dente dela que parece aquele, né, o que o pessoal faz hoje, um filme, né? Esqueci até o nome que se diz corretamente, né? Na dentição dela, ela tem um dente branco, alvo, lindo, ela está com uma veste também bonita, ela, né, foi jantar e aí fez esse post. Isso foi no mês passado. E aí, pasme que, quando ela colocou no Instagram, aí tem lá dizendo lá, uma macaca, né? Também diz lá a ela que esse amarelo dela remete à banana. Então, assim, mesmo no século XXI, do século XVI ao século XXI, nós ainda estamos no cotidiano com racismo entranhado, tá? Mesmo quando os portugueses chegaram ao Brasil e eles praticamente exterminaram quase 1,5 milhão de indígenas, a gente aconteceu isso o ano passado, né, a exterminação do povo Yanomami. Esse aqui é um quadro de uma mulher, né? Esse ano, quando foi, o governo mudou e aí foi fazer uma ação com a Polícia Federal e aí viu ao estado que essa mulher, ela se encontra, praticamente de pele e osso. E as crianças aí, todas em situação de desnutrição. Então, são situações que me afetam e devem afetar vocês quando a gente olha para uma situação dessa. É racismo com a população negra, é o racismo com genocídio com os povos indígenas. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque isso é uma máquina que opera e a gente não pode contribuir para isso. Né? E eu quero destacar para vocês, né, que esse racismo é sistemático, né, que ele tem uma noção de raça, o preconceito racial, e ele traz 3 características, né? A construção da diferença, né, que tem uma dimensão realmente, né, econômica, tá? Né, a nossa pirâmide econômica, a gente percebe que a base da pirâmide ela é negra, preto e pardo, e o topo ela é branca. Os valores de hierárquico, que tem uma relação, seja na rede pública, na rede privada, a gente tem essa dimensão de cargos hierárquicos, eles são praticamente brancos. E a justificativa que se tem é do processo de formação de educação, onde a educação para a população negra ela é muito deficitária e aí dificulta o acesso a essa dimensão de poder. Isso é a construção da diferença. E a gente tem que separar, né, conceitualmente, o que é discriminação, atribuição de tratamento diferenciado a membros racialmente identificados, o preconceito, que é um juízo de valor baseado no estereótipo acerca dos indivíduos que pertencem a um determinado grupo racializado e que pode ou não resultar em prática discriminatória. A partir do momento que eu recebo um processo e que esse processo está ligado a uma dimensão de uma população negra, eu posso simplesmente deixar isso de lado. Eu estou, né, dizendo, não, isso é todo mundo é igual, isso é um preconceito. Ninguém é igual a ninguém. Né? Nenhuma população, nem a própria população branca, ela é igual à população branca. Né? São os valores diferentes, todos nós somos singulares. Então, a gente precisa desconstruir esses conceitos dessa igualdade que não existe. E a discriminação é quando a gente, né, olha a vestimenta, a gente olha o cabelo das pessoas, então, mas a gente vai falar um pouco de um racismo mais aprofundado, que é esse racismo estrutural e institucional. E aí o professor Silvio Almeida, que hoje é o nosso ministro, né, o racismo estrutural se manifesta em decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares. Então, ele faz um destaque, racismo é regra, não exceção.
é parte de um processo social. O racismo se expressa concretamente com desigualdade, que eu já falei para vocês, exclusão, que é o acesso, né, dificultar o acesso. Eu posso pegar um exemplo, né, que a gente tem 4.000 postos de coletas, né, chegando aí pelo mais de 4.000 postos de coletas, colhendo o teste do pezinho. E a gente tem uma disparidade entre nascidos e aqueles que têm o acesso. Quem está numa comunidade quilombola, esse posto de coleta não está na comunidade. É uma necessidade de se deslocar. Eu vou dar um exemplo, tem comunidades quilombolas indígenas que da aldeia ou do quilombo até um posto de saúde leva em torno de 80 até 250 quilômetros. Né? Então, a gente está promovendo acesso, a gente está fazendo exclusão. E as violências que a gente pega, que a cada 8 minutos, uma mulher e uma criança são violentadas sexualmente. Então, a gente tem que pensar que isso tem a ver, e quando a gente vai fazer a estratificação pelo quesito raça cor, quem são essas mulheres? Essas mulheres são negras. Né? Não quer dizer que mulheres brancas não estão sendo violentadas. O fato de ser mulher, elas já são muito violentadas. Os dados estatísticos na Delegacia da Mulher, você pasme, a gente tem mais mulher branca que tem acesso a chegar lá. Que elas têm um empoderamento e ela tem a condição financeira de se sustentar, ela consegue enfrentar esse problema da violência contra a mulher. Nas instituições, o racismo institucional equivale a ações e políticas capazes de produzir ou manter a vulnerabilidade do indivíduo e grupos sociais vitimados pelo racismo. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado, baseado na vulnerabilidade da pessoa. Então, a gente tem que dar uma sustentação para que ela saia daquela vulnerabilidade, para que ela possa ser cobrada no mesmo patamar daquela pessoa, onde teve todos os privilégios na sua mão. E quando uma instituição não faz isso, a gente está ratificando o racismo institucional. O racismo institucional, as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais que utilizam o mecanismo institucional para impor seus interesses políticos e econômicos. O racismo é dominação. E ele tem um fundamento muito da questão da economia, do poder. Então, a gente traz aí, né, tem os destaques aí, essa apresentação está com vocês, para que vocês possam também ler isso mais com cuidado e refletir. As instituições são apenas a materialização de estrutura social, de modo de socialização que tem o racismo como seus componentes orgânicos. Então, ele está presente no nosso cotidiano. A gente tem que repensar as nossas práticas. O racismo estrutural, né, epistemológico, é isso que traz, a ciência traz as evidências científicas. O racismo religioso, né, que demoniza as religiões de matrizes africanas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de Ubanda, eu sou do Vale do Amanhecer. Então, a gente tem características de religião de matrizes africanas, né? A gente tem características de povos indígenas, né? A gente tem os pretos velhos, a gente tem os caboclos e a gente tem também características do catolicismo. Então, a gente é uma Ubanda, a banda de Deus, a gente tem um mix, no caso da minha religião específica. E tem as pessoas que são do candomblé, que são os orixás. E a gente tem, o Brasil é um país laico, nós temos uma diversidade grande de religiões. E no nosso valor da instituição diz que a gente tem respeito à diversidade. A gente precisa tirar da visão e colocar na nossa prática cotidiana. O racismo é criativo, que são aquelas brincadeiras inferiorizando a outra pessoa, então a gente tem que ter esse cuidado com essa prática nos grupos que a gente participa, seja familiares, seja de trabalho, não importa, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente está ratificando e fazendo a manutenção dessa máquina funcionar. E o racismo está ligado diretamente ao crescimento da violência. A gente tem que pensar que nós estamos corroborando com a violência lá fora. O racismo no SUS, que é toda a dificuldade de acesso a essas pessoas, conseguir, seja população negra, seja povos indígenas, seja ciganos, né, eles têm acesso a esses procedimentos, seja exames, seja consultas, né, eles são discriminados, e a não estratificação dos relatórios, seja do Estado, da União, ou seja, da iniciativa privada pelo quesito raça-cor. Então, toda a dimensão de estratégia de saúde, a gente precisa estratificar pelo quesito raça-cor para que a gente possa imprimir esforço para aqueles que mais precisam. Isso é o princípio
da Lei 8080 de 90, que se chama equidade. A interseccionalidade, que é o cruzamento das vulnerabilidades na análise. Uma análise separada, ela não dá um dado real, porque ela não cruza a vulnerabilidade social com um agravo de uma doença prevalente na população negra, como exemplo, doença falciforme, como também a diabetes, a hipertensão, né? Então, a amputação, quando você tem um número, né? A Bahia foi campeã de amputação de pé diabético. Né? E você não tem cidade estratificada pelo quesito raça cor. A gente precisa trabalhar isso, seja no público, seja no privado. Então, isso a gente configura como um racismo institucional. Então, a gente precisa ter um olhar para mudar esse cenário. E aí eu trago, né, várias formas para a gente interpretar o racismo, né? Pessoal internalizado, é sentimento de inferioridade, superioridade, condutas, né, passividade, proatividade, aceitação e recusa. Então, a partir do momento que eu vejo uma cena, né, um ato, né, de racismo, e eu fico sem tomar nenhuma atitude, eu estou corroborando. O interpessoal, as ações, a falta de respeito, a desconfiança, a desvalorização, a perseguição, a desumanização que aconteceu com aquela mulher bonita que estava no Instagram, né, que foi comparada com um macaco, né, até a roupa dela foi comparada com a cor da banana. As omissões, que é negligência ao lidar com o racismo e seus impactos. A partir do momento que eu não manifesto, que eu não estratifico meus dados pelo quesito raça-cor, eu estou conectando, eu estou atingindo, afetando as pessoas. Ele não deixa de ser um racismo interpessoal, né? De pessoa para pessoa, porque eu trato agravos, os agravos que eu trato é de pessoas, então tá ligado, não é só aquele racismo, como eu digo, qualquer pessoa pode me chamar de preto fedido, que não tem problema, vai receber um processo, eu vou ganhar um dinheiro, eu não vou, como diz no popular, sair na mão, não vou agredir a pessoa, só vou fazer o processo e ganhar meu dinheiro. Enquanto essa pessoa tiver recurso financeiro para pagar indenização para mim, eu estou processando. Então isso é interpessoal. E institucional, que é o material, disponibilidade de acesso, reduzir das políticas de qualidade. Então, assim, as políticas de equidade que vai fazer um investimento maior para quem mais precisa, quando o Estado ele não faz esse investimento adequado, isso, né, é um racismo institucional material. O acesso ao poder, né, o menor acesso à informação, o menor participação em controle social, escassez de recursos. A comunicação, a nossa comunicação, ela é racializada, porque ela não chega até quem mais precisa, que é o princípio da equidade, né? A equidade no SUS é para atender a todos e aquele que precisa mais, a gente tem que investir mais. Então, isso tem diretamente ligado à questão econômica, diretamente ligado à questão do poder, né? Então, todo o racismo é estrutural, porque o racismo não é um ato, o racismo é um processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente. De novo, o nosso ministro, né, professor Dr. Silvio Almeida, trazendo aí uma definição, né, mais robusta sobre o racismo. Né? Então, o racismo institucional na saúde, né, a invisibilidade das doenças prevalentes na população negra. A gente tem geneticamente a doença mais prevalente, que é a doença falciforme, que está no teste do pezinho, que está também no teste da gestante no nosso estado da Bahia, mas isso não é a referência para o Brasil inteiro. Então, a gente precisa estar tendo olhar, já que a gente tem 56% da população brasileira, é população negra declarada, autodeclarada população negra, né? Aquilo que eu falei para vocês em relação ao pé diabético, né? As clínicas de renais crônicos, que não têm seus dados certificados pelo quesito raça-cor, que a hipertensão e a diabetes são agravos que são totalmente preveníveis num processo de educação e saúde. A falta de capacitação e formação dos profissionais, né, porque é um tema que é caro para a população negra, mas que é tratado de uma forma igual, né, que tem que ser tratado de uma forma desigual, porque eu preciso investir mais para quem mais precisa. A ausência de indicadores sociais e subnotificação do quesito raça-cor, né, que nós militamos para a inclusão do quesito raça-cor desde 2004. E 2008, o Ministério traz a inclusão do quesito raça-cor, mas, no entanto, aquele quadrinho lá que está escrito outros, né, no teste do pezinho também tinha aquele quadrinho outros, era a conveniência de operacionalizar essa máquina do racismo, marcava-se o outro, não se perguntava a pessoa. Eu pergunto, né, qual o seu peso, qual a sua altura, qual a sua cor. É desta forma, simples assim. Então, a gente precisa ver e analisar, porque a gente
tem dados, né? E a gente precisa trabalhar esses dados e investir. Né? A não utilização de anestésico em parturientes negras, isso aí é um dado de pesquisa, né? Então eu não tenho propriedade para falar sobre essa temática, é uma questão muito dos pesquisadores e pesquisadoras. A não aplicabilidade e negação da Política Nacional de Saúde da População Negra, que foi de 2018, e a Bahia, em 2013, nós implementamos essa política no Estado, uma política nossa, e a gente fazendo um balanço de 2018 até os dias atuais, né, até 2021, nesse caso aqui, a gente tem que, lá a política era aplicada em 43,3%, dá mais ou menos uns 160 municípios do estado da Bahia, que somos 417, tem uma instância, né, uma área técnica, um grupo, um GT, que trabalha com a saúde da população negra, num estado que 79,02% é população negra. E em 2021, 40,8%. Então, em torno de 0,5 percentuais o aumento. Então, assim, há uma negligência, né, uma negligência interessante para eu não cuidar, para manter essa população nessa condição de saúde e economicamente, né, afastado do poder e com a saúde de péssima qualidade. O reconhecimento dos terreiros de candomblé como equipamento social e de espaço de cuidado. A gente tem que lembrar que antes do SUS, né, porque o SUS tem 35 anos, 34 para 35 anos, a gente tinha o INAMPS. O INAMPS era um sistema que só tinha direito à saúde quem era trabalhador, trabalhadora. Então, no meu caso, eu tive sempre saúde, né, pelo SUS, porque minha mãe era auxiliar de enfermagem, né, e terminou a carreira como técnica de enfermagem, e meu pai era alfaiate, que tinha uma loja. Então, os dois eram trabalhadores. Nós, nossa família, tinha saúde, por ser trabalhadores. Outras pessoas que moravam na minha rua não tinham emprego, né, de carteira assinada. Então, quem cuidava dessas pessoas na minha rua era a Dona Benzinha, uma senhora preta, que usava um cachimbo, que fazia benzedeira, rezadeira, que fazia lá os banhos, que cuidava de todo mundo, inclusive da população branca que morava na mesma rua. O meu distrito sanitário é o centro histórico, e aquelas pessoas, mesmo aqueles que iam lá para o SUS, né, do INAMPS, eles também iam lá em Dona Benzinha. Quer dizer, naquele momento lá, antes de 35 anos, os pajé, as benzedeiras, as rezadeiras, elas serviram para manter a vida das pessoas com chás e com as ervas, né? E hoje, essas pessoas não estão inclusas nas práticas integrativas, né, do SUS. A gente tem a acupuntura, a gente tem a medicina oriental, mas a gente não tem a medicina indígena e não tem a medicina negra. Então, se isso não é racismo, eu não sei mais o que é racismo. O acesso restrito das mulheres negras, inclusive quilombolas, aos métodos contraceptivos, né? Então, todas as mulheres têm direito a seu corpo e elas têm direito ao prazer. E ter relação sexual não está ligado diretamente a parir, a engravidar. Existem métodos para evitar essa gravidez. E as pessoas fazem um julgamento que está disponível, está comprado, estão nas unidades. Tem acesso? Os adolescentes têm acesso? As adolescentes têm acesso? Não têm acesso. Por quê? Porque as pessoas introjetam que pode discorrer sobre a vida do outro ou da outra. Então, se uma jovem for procurar uma unidade de saúde no interior e pedir um método contraceptivo, a família é avisada. Então, a gente precisa pensar o que é que nós estamos fazendo a nível de saúde, porque a gente está corroborando para o racismo institucional. Não adianta comprar os métodos, no entanto, as pessoas não têm acesso. E se você estratificar pelo quesito raça cor, você vai ver bem quem é que não tem acesso. Pacientes com doenças crônicas, que eu já falei para vocês, né, que a dificuldade de chegar, a gente sabe, nós somos dentro do CEDIP o exemplo disso, né, nossos pacientes para ser atendido, eles chegam em torno de 4, 4h30 da manhã. Aqui nós fazemos esse acolhimento para receber essas pessoas. Nós estruturamos um serviço para que essa pessoa tenha naquele dia o máximo de atendimento, porque a gente sabe da dificuldade que essas pessoas têm. E isso é o enfrentamento ao racismo institucional, né? A instituição Estado que nós estamos ajudando a enfrentar na hora que a gente oferece um sistema de cuidado que diminua a vulnerabilidade dessas pessoas, tá? O diagnóstico tardio, que é a falta de envolvimento dos profissionais nas unidades, a falta de uma campanha efetiva,
né, ao acesso ao tratamento. A presença de procedimentos e rotina nas unidades hospitalares que viola a identidade, dignidade e os corpos negros e negras. Então, estou trazendo muito isso em relação à questão para as religiões matrizes africanas, as espíritas, os umbandistas, que quando chegam numa unidade de internação hospitalar, elas são, né, violentadas porque elas pertencem, têm um pertencimento a uma religião que não é católica ou evangélica. Então, como a gente tem um contingente grande de católicos evangélicos trabalhando dentro das unidades hospitalares nossas unidades, nossas clínicas, essas pessoas são discriminadas. Então, a gente tem que ter cuidado porque nós estamos num país laico. E nós, apaianos, temos como valor a diversidade, o respeito à diversidade. A gente tem um mito da democracia racial, né, porque é um mito, né, foi importante instrumento de invisibilização, né, Munanga, o africano, né, que está erradicado em São Paulo, né, ele foi erradicado vindo para São Paulo e trabalhou na universidade durante muitos anos, e ele traz essa questão da prática sem discurso, né, do tecido social, a ideologia de separar por classe, né, o poder está separado por cor e por classe. A gente não discute isso, então é um silêncio, a gente faz a manutenção. A gente diz que não existe racismo no Brasil, né? Então não existe racismo na minha família, existem. Isso é uma forma sutil de manter, na hora que a gente nega, de manter o racismo perpetuando. E invibiliza a discriminação racial. Né, as teorias de pós-abolição, né, que essa teoria que traz, né, porque libertou, mas não deu condição de vida, de trabalho. Então, né, teoricamente, a gente vive nesse pós até os dias atuais. Né, a gente desobriga o país a implementar políticas públicas de reparação e compensatória. Então, quando a gente não discute essa temática, então a gente faz de conta que não existe e mantém o status quo dos privilégios. Ainda como marco histórico, né, a gente traz as primeiras inserções do tema de saúde da população negra nas ações governamentais na década de 80 e foram ativistas do movimento negro e pesquisadores que trouxeram isso para dentro para discutir isso sobre a saúde da população negra, que precisava ter um olhar específico, né? Então, as pessoas pretas e pardas, elas vão ter maior prevalência de hipertensão e diabetes. Não quer dizer que a população branca não tenha, mas a repercussão numa população negra é muito, evidentemente, maior. Por quê? Porque as condições estudadas de medicamento, efeito de medicamentos, efeitos adversos, é numa base que a gente bebe de uma fonte americana e europeia, de população branca. A gente não para analisar como é a repercussão. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. Eu sou hipertenso desde 2005 e tomo 5 mg de lisinopril, 5 mg de benzilato de telodipino, desde 2005. Meu cardiologista, que até é meu amigo, ele traz essa manutenção e eu faço uma dieta e mantenho os mesmos 5 mg. Meu irmão, que não teve a consciência desse cuidado, ele já está com 5 medicações para controlar essa pressão dele, arterial. Né? Então, vocês percebem que a repercussão não é igual. Né? E a gente tem outros amigos e colegas também, né, brancos, que tomam as medicações e não tem essa repercussão tanto. Ele deixou de tomar porque quando ele começou a tomar, ele começou a tossir. Ele disse que tinha saúde e tomou o remédio e começou a ficar doente, então ele parou. Então, normalmente, por um acesso a conhecimento, por um acesso às melhores condições de saúde, quando uma pessoa branca tem esse efeito adverso, ele procura o médico, retorna ao médico e faz a troca da medicação. Quando se trata de uma pessoa negra que vai à unidade de saúde, essa pessoa não consegue retornar numa velocidade tão rápida. Né? Ela vai levar 3, 4 meses e termina desistindo. Na década de 90, né, as reivindicações da Marcha Zumbi de Palmares, que é um marco, né, que aí o Ministério da Saúde cria o GTI, né, para valorizar a saúde da população negra. Né, em 2001, a gente teve a Conferência de Combate ao Racismo, né, a conferência que traz a discussão da discriminação racial, xenofobia, intolerância correlata, em Durban, né, essa conferência de Durban foi um marco muito importante, né, para a mudança do cenário, né, para a perspectiva que está lá, né, no tripé do SUS, a equidade, né, étnico-racial.
A criação da CEPI, né, da Lei 10.678, 23 de março, que é uma secretaria para fazer as reparações raciais, tanto que seja para a população negra, para os povos indígenas, para os ciganos, que é uma necessidade. E eu trago também um destaque, que é a portaria 678, 16 de agosto, que traz o Comitê Nacional de Saúde da População Negra, do Ministério da Saúde, para discutir mais profundamente. Aqui está uma foto da conferência de Durban, tá? Que traz esse cenário, essa conferência que eu já falei para vocês. Ela é um marco, né? Um divisor de água na saúde da população negra, né? No enfrentamento ao racismo. Né? A criação da CEPI vem pós-conferência de Durban, que é um compromisso do Brasil. Né? Em 2004, vem a política nacional. Né? O Ministério da Saúde institui um comitê também em 2004. O Estatuto da Igualdade Racial, que a gente vem trabalhando, que é a igualdade, tratar o desigual de forma desigual, o investimento de acordo com a necessidade de cada um, não é discriminar. Né? O racismo, ao contrário, não existe o racismo do preto para o branco, porque racismo é aquela população que está em situação de vulnerabilidade, e até historicamente. Tá? Então, a gente, claro que uma pessoa branca que mora na periferia, que é pobre, ela tem que ser tratada adequadamente, tem que ter um investimento adequado àquela condição. E a mesma coisa pelo princípio da equidade para a população negra, só que a quantidade de pessoas em vulnerabilidades entre branco, preto, pardo e amarelo e indígena são completamente díspares, né? Então a gente tem que olhar e investir adequadamente para aqueles que precisam. O acesso universal, igualitário e equânime no sistema de saúde. Eu vou trazer a equidade como o foco que a gente precisa realmente investir em todas as políticas públicas. A participação da população negra em condições de igualdade e oportunidade, né? Aí a abelhinha chega de novo, né? A inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. Porque eu só vou diminuir a violência que está lá fora se a gente tiver um investimento no desenvolvimento econômico e social das pessoas. E o racismo, ele é contra isso. A adoção de medidas e programas de política de ação afirmativa, né? O que a gente tem visto as campanhas, a PAI tem colaborado, né? Usando essa campanha de pessoas negras nas nossas campanhas internas e externas, a modificação de estruturas, das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e superação das desigualdades étnicas decorrentes de preconceito e discriminação. Há uma necessidade de investimento, ainda é pífio ainda esse investimento. A promoção de ajustes normativos de aperfeiçoamento ao combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Então, assim, tanto União, Estado e município, eles ainda são muito tímidos nessas ações. A eliminação dos obstáculos históricos, sociais e culturais. São aquela forma com que a população chega, né? O Brasil não foi descoberto, o primeiro ponto, né? Porque existiam os povos indígenas antes. Então, quem chegou aqui? Os brancos portugueses, né? Eles invadiram o território e mataram os indígenas. De 1 milhão foi parar em 500 mil. Então, a gente precisa ter isso na nossa consciência do dia a dia. Chegaram os brancos, colonizadores, e os negros chegaram, né, escravizados. E, posteriormente, foram chegando os imigrantes, primeiro os italianos, depois foi toda aquela parte da Europa para o sul do país, que o clima era mais adaptado, e os últimos foram os orientais que chegaram para nós. E, atualmente, têm chegado os imigrantes que são, né, oriundos de guerras, seja aqui na Venezuela, seja lá em Gaza, seja lá na Ucrânia, seja lá nos continentes africanos, que têm chegado muitos imigrantes. Os marcos legais, né? A gente tem um decreto 10.572, que é o Comitê Estadual de Saúde da População Negra, de 2007, né, no governo Wagner, quando chega aí esse comitê para construir uma política, essa política nacional, nós contribuímos com essa política nacional, que foi em 2009. 2012 a gente tem um Comitê Estadual de Saúde da População Negra, em 2013 a gente tem um decreto 14.720. Nós do Estado da Bahia temos uma política estadual de atenção integral à saúde da população negra. Pasme, provavelmente 95% de vocês que estão assistindo não conhecem essa política. É só entrar no site da CESAB que vocês vão olhar lá. Se vocês jogarem no Google, lá vocês vão ter lá essa política e sabendo quais são as atribuições delas que nós precisamos cumprir. Política é lei,
é um decreto. Não é para pegar ou não pegar. Nós temos que trabalhar no enfrentamento ao racismo e na implementação da política. A portaria 880, ela regulamenta a assistência religiosa nas unidades de saúde da rede própria da CESAB. O nosso SUS Bahia CESAB existe essa portaria, ela nasceu, né, quase com parto, 8 meses. Eu tenho uma contribuição muito grande nesta construção dessa portaria. Ela dá o direito à assistência religiosa no leito, seja um pastor, seja um Ialorixá, seja um líder umbandista, seja um líder evangélico, seja um líder espírita, ele pode assistir aquele membro. Não é uma assistência coletiva, aquela pessoa que é membro daquela religião. E esse horário não concorre com a visita, não concorre com procedimentos, porque é orientado pelo RH da instituição, da unidade, e o controle de infecção hospitalar vai qualificar as pessoas para saber e delimitar o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito, com todo respeito àquela pessoa que está no leito ao lado. A portaria 344/2017, que é o preenchimento do quesito raça cor, que eu já falei para vocês, tanto no teste do pezinho, como no atendimento aqui no LABAC, no CEMED, né, como também atendimento no SEDUC. Lá no preenchimento lá do quesito raça cor, a gente tem que perguntar, como você pergunta, simples assim, qual o seu peso, qual a sua altura, qual a sua cor. Se a pessoa não tem consciência da cor, dizer sou moreninho, não. Ó, senhora, aqui é preto, pardo, amarelo, indígena, né, que é do IBGE. Então a senhora escolhe, não sou eu que classifico, quem classifica é a própria pessoa, é a autodeclaração. A resolução do Ministério da Saúde, né, número 16, que dispõe do plano operativo da Política Nacional de Saúde Integral à População Negra, no âmbito do SUS, é um plano que é para avançar, para diminuir o efeito do racismo e ter um olhar, né, para a saúde de fato. A política estadual, né, que tem a finalidade de estabelecer os princípios, as diretrizes, a inclusão do tema do racismo para a saúde da população, porque é premente, eu não posso falar de saúde da população negra se eu não falar do racismo. Os objetivos que é promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais e a prevenção ao combate ao racismo. Então, a nossa abelhinha traz essa mensagem. É importante que a abelha da PAI, ela trabalha o coletivo. Então, ela tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui. Então, a gente fez aí, junto com o pessoal da comunicação, essa abelha tem um significado importante para vocês, ela tem que picar vocês nesse processo de enfrentamento ao racismo. O primeiro fator, né? Fator 1, as condições geneticamente determinadas, então a gente tem aí a frequência das doenças, né, que traz o gene, né, como princípio, a doença falciforme, que é uma doença prevalente na nossa população, ela, dos nascidos vivos, é 1 a cada 650, é um problema de saúde pública, nós temos um serviço de referência aqui no CEDIP, que é um dos melhores serviços de referência no cuidado, né? Precisa fortalecer mais a rede, né? Interagir muito mais com a rede da atenção primária. A hipertensão arterial, né, que eu já falei para vocês, a diabetes, que a gente tem que ter o cuidado, porque a taxa de amputação é muito alta, né, na nossa população e precisa ser estratificado pelo quesito raça cor para a gente enxergar quem é que está sendo amputado. E a deficiência de G6PD, né, que é uma dosagem enzimática que deveria aparecer no nosso trabalho com a alta prevalência e, no entanto, não aparece. O fator 2, né, as condições adquiridas derivadas das condições socioeconômicas, educacionais desfavoráveis e intensa pressão social, né, o alcoolismo, né, a toxicomania, a desnutrição, a mortalidade infantil, o aborto séptico, né, porque a gente discute muito aborto, né, mas quando a pessoa é uma pessoa de classe social, né, média elevada, né, financeiramente, os abortos acontecem em clínicas privadas com recurso, mas quando se trata de uma população vulnerável, e essa população vulnerável é negra, aí as religiões tomam a tutela para decidir se a pessoa vai abortar ou não. A gente lembrou lá atrás que os métodos estão aí, né, e aparentemente eles parecem disponíveis, mas o acesso não é disponível. Então, é contraditório a gente estar discutindo a crítica, né, religiosa sobre o aborto. O aborto, quem tem que discutir do aborto é a mulher, porque o corpo é dela. Não nos cabe aos homens estar discutindo o aborto, né? Cabe a singularidade de cada mulher. Esta mulher que tem que realmente ter a decisão sobre a sua maternagem.
A anemia ferropriva, que está ligado também à condição, né, de desnutrição. As ISTs, né, que estão aí, que a gente tem aumentado muito, sífilis e HIV tem aumentado muito, né, e a gente precisa ter um olhar específico. As doenças de trabalho, né, são as doenças ocupacionais, né, porque tem um mito de que pessoas negras têm mais força, que aguenta mais peso, aguenta mais horas trabalhadas, então isso é um mito. Né? Transtornos mentais, hoje, nesse pós-pandemia, tem afetado muito as pessoas, muitas pessoas com transtorno de ansiedade, depressão, então a gente tem que ter um olhar de singularidade, porque está associado também à condição de vulnerabilidade. Tem os gatilhos aí que se conectam aí. O fator 3, as doenças cuja evolução é agravada ou o tratamento é dificultado pelas condições ambientais indicadas, a hipertensão arterial, a diabetes, a insuficiência crônica renal, cânceres, mioma, né? Então a gente tem o câncer de colo do útero, então tem fatores aí que o tratamento não adequado, não oportuno, faz com que a evolução da doença vá se seguindo até sequelas e mortes. O fator 4, né, a condição fisiológica, que sofrem condições ambientais. A interferência das condições ambientais, né, seja no crescimento, na gravidez, no parto e no envelhecimento. A expressão do racismo na vida concreta da população negra, né, eu trago alguns relatórios, né, que traz assim, 43, né, a Belinha de novo, vem ela aí trazendo mais informação. 43,5% dos homens pretos e pardos não visitaram um médico nos últimos 12 meses. O percentual foi de 38,6%. Né? O percentual global, né, analisando contra a população branca, 38% não visitaram, enquanto na população negra, 43,5%. E se eu for separar pretos e pardos, eu vou ter, nos pretos, ainda uma taxa maior. Para cada 100 pessoas pretas e pardas que procuram atendimento em serviço de saúde, aproximadamente 29 pessoas, que representa 29,9%, não fizeram, apesar de ter expressão de tal necessidade. Ela tem um agravo, sabe que tem um agravo, mas as dificuldades de acesso, ela não procura esse atendimento. 28%, enquanto na população branca é 14,2%. Né? Essa análise é exatamente contra aquela população. Eu estou estudando preto contra preto, branco contra branco. A taxa de cobertura do sistema de saúde do Brasil foi de 73,1% para homens pretos e pardos e 76,3% para mulheres pretas e pardas, 81,1% para homens brancos e 86,7% para mulheres brancas. Eu quero destacar isso porque, assim, nós somos a maioria, 56%. No entanto, a gente não tem o acesso que deveria ter proporcionalmente. Eu não estou dizendo que dá necessidade do detrimento, que a população branca deveria ter menos. Não, ao contrário. A gente teria que ter, neste caso, igualdade. Minimamente, eu teria que ter também as mesmas taxas similares ou até uma taxa maior por ser um contingente maior do usuário do Sistema Único de Saúde. Né, a expressão do racismo na vida concreta, né, os estudos do programa de pós-graduação, né, da Faculdade de Medicina, traz aí, com base no dado do SUS, indicou que a sobrevida de mulheres negras em caso de câncer de mama é até 10% menor do que entre as mulheres brancas. Né? A gente sabe que a prevalência do câncer de mama ela é mais prevalente nas mulheres brancas. Né? Apesar de a gente ter um contingente de mulheres negras, que é pretas e pardas maiores, e se eu estratificar, as pretas têm menor prevalência, as pardas, como elas são miscigenadas, ela tem menor prevalência do que a mulher branca, mas, no entanto, o contingente populacional de mulheres pardas é maior, então eu vou ter mais mulheres pardas com câncer de mama. Tá? Então, mas a gente deveria ter similares, né, sobrevida. No entanto, a gente não tem. Tem uma ligação direta com a questão do autocuidado e da vulnerabilidade social. O estudo da Fiocruz, que mostra com as desigualdades étnico-raciais, interfere diretamente na mortalidade infantil. Crianças negras têm 39% mais risco de morrer antes de completar 5 anos. Estudos considerou dados de 2012, avaliando 2012 a 2018. 67% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS. 67%.
são negros, que mostra os dados da Sociedade Brasileira de Medicina e Família e Comunidade, né? Então, nós somos mais dependentes a nível de Brasil. Então, a gente deveria ser os maiores usuários, os melhores resultados, se tivéssemos o cuidado adequado. O tema, a taxa de mortalidade por suicídio em jovens. A situação se agrava. Em 2016, a cada 10 suicídios em adolescente, 6 ocorrem entre negros. Então, ou seja, 60% nossos jovens estão morrendo. Em 2013, a taxa de detecção de AIDS registra em homens de raça cor preta 18,8 para cada 100 mil habitantes. É um crescimento. Houve um aumento de 12% percentuais na proporção de casos de AIDS entre pessoas negras, entre 2011, que era 50,3%, e 2021 para 62,3%. Análise do dado do SINAM e do SIM, do Boletim Epidemiológico, da Suvisa, da Vigilância à Saúde. Então, a gente tem que observar, porque a educação, a saúde, o autocuidado só vai vir se a gente estiver trabalhando essa questão da educação. A taxa de incidência de tuberculose e hanseníase, que foi a maior em populações indígenas e população negra. Então, de novo, o racismo, que essas duas populações já são negligenciadas. 2010 e 2022 foram notificados 73 mil novos casos de tuberculose, dos quais 60% estava concentrado na população negra. Tuberculose é uma doença totalmente prevenível e que já deveria ser erradicada. Então, deveria ter estratégias eficazes. E nós temos tecnologia suficiente para tratar. E com o aumento do contingente de população em situação de rua, a gente tem a tendência de, em uma nova análise, a gente vai ter esse crescimento muito maior de tuberculose. 85% dos óbitos maternos por mulheres negras, pretas e pardas, quanto à vigilância do óbito em 2018. Então, a gente tem que fazer uma análise bem detalhada, mergulhar profundamente para entender o que é que está acontecendo. Quanto à proporção de óbitos por doença de Chagas, segundo o Racacô, observou-se em 2008 e a 2017 é elevada a ocorrência, 76,9% em pessoas negras. A gente tem um refluxo hoje, devido à violência que a gente tem hoje nas periferias, nas zonas urbanas, uma migração das pessoas para as zonas rurais. E aí as condições que estão abandonando suas casas e voltando para aquelas casas sem condições sanitárias, sem reboco, e aí tem aumentado doenças que a gente tinha praticamente reduzido a números bastante inexpressíveis, está voltando a crescer. E também com a invasão do meio ambiente, a devastação de uma forma desordenada. E aí a gente traga essas referências, o que a gente falou hoje foi em cima dessas referências bibliográficas, Não são nada do meu pensamento, são evidências. Muito obrigado a vocês, todas, todos e todos.